Olá? Ah, eu já vou pedir. Dá um like. Se inscreve, please. Eu preciso aumentar esse canal. Tá me virando de tudo quanto é jeito. Bom, gente. Hoje eu pensei numa coisa útil para vocês querendo mudar para Europa, ou então, se não for para mudar, só por curiosidade, né? Porque é um mundo tão distante aí do Brasil. Então, eu resolvi contar para vocês como é que tá a situação de Londres em matéria de aluguel. Tanto de Londres como fora, né? Porque eu não moro em Londres, eu moro mais pro norte. Olha, gente, eu tenho atualmente um sobrinho que tá morando em Londres. Ele aluga apenas um quarto. É um quarto de um tamanho bom, mas não tem nem uma suíte. Quer dizer, ele tem que dividir o banheiro com a proprietária do apartamento. Vocês vão cair duro quanto ele paga. É bem central, fica em Battersea, fica lá perto do rio Tamisa, que ele queria bem perto do trabalho dele. Ele tá pagando por mês, gente, R$ 4.500. Isso por um quarto. Tá certo, ele pode usar o banheiro, senão como é que ia ser? Ele pode usar a cozinha, senão como é que ia ser? Tem a sala também, se ele quiser assistir televisão. Mas fora isso, não tem mais nada. E ele tem a dona do apartamento, que é uma chata, e manda ele fazer a faxina quando ela quer. Do apartamento todo. Quer dizer, quando você mora com um proprietário, você não tá bem naquele nível igual ao do outro, né? Você sempre tem que ouvir mais o proprietário, porque senão ele te joga pra fora quando ele bem entende. Tá, sim, tem um contrato. Ele também não pode jogar de um dia para o outro, mas o contrato vale assim. Eu não sei o que ela colocou no contrato, mas eu acredito que, bom, para quarto eu não sei, mas se ele alugasse o apartamento inteiro, ela tinha que dar para ele 2 meses de aviso com antecedência para ele poder sair. Enquanto que se ele fosse sair, ele daria um mês. Mas isso alugando o apartamento inteiro. Mas, gente, é uma nota preta. Porque eu sei que eu sou de São Paulo, aí em São Paulo, quer dizer, pagaria o quê? Uns 2.500, 3.000 por um apartamento de 2 dormitórios na Zona Sul, não? Com garagem. Então, quer dizer, é difícil. Eu cheguei a morar em Londres um ano. Eu alugava um apartamento de 2 dormitórios, mas não era central, era mais assim, tipo subúrbio. Era na parte sudeste, quase saindo de Londres. Eu pagava por esse apartamento, e olha isso que foi em 2001. Eu fiquei um ano lá. 120 por semana, 120 vezes 5, 5, 10, vai um. Eu pagava R$ 600 por semana. É isso. Quer dizer, dava uns R$ 2.500 por mês. Por aí, arredondando, né? Apartamento de 2 dormitórios, como disse, tinha uma boa sala, cozinha e o banheiro. Era um preço bom, era considerado um preço bom. Mas, como eu disse, não era nada central.
não tinha nem metrô. Eu tinha que, se eu fosse para Londres, eu tinha que tomar o trem. Hoje esse apartamento, bom, eu sei que a dona dele vendeu, porque ela já tá muito velha. Mas eu acredito que hoje ele custaria tipo assim, não sei, gente, 3.500 talvez. Uns 3.500. Por ser uma localização assim mais na periferia. Agora vamos conversar sobre uma outra cidade que eu conheço muito bem, uma outra capital europeia. Eu conheço muito bem porque eu morei lá 10 anos e também porque eu mantenho um contato muito íntimo com essa cidade, pelo fato dos meus dois filhos continuarem a morar lá. Graças a Deus, os dois já têm apartamento próprio, então eles não pagam aluguel. Porque eu vou dizer uma coisa, gente, é tanto quanto Londres. Eu estou falando de Estocolmo, a capital da Suécia. Os aluguéis lá são tão caros quanto Londres. E é uma cidade 7 vezes menor. 7 vezes menor do que Londres. Bem, bem menor. Quer dizer, não é nem a metade de Londres, gente. Não é nem um terço de Londres, gente. Pode-se dizer um quarto talvez de Londres, com o mesmo nível de aluguel. Já pensou numa coisa dessa? Agora, voltando para a Inglaterra. Eu, que não moro em Londres hoje, Deus me livre, eu que saí de lá depois de um ano, saí correndo. É muita grana, sabe, para jogar em aluguel. Eu acho que jogar dinheiro em aluguel, sabe, a gente tem muito mais. É querer comprar uma coisa fora da cidade grande. Eu acho que é um padrão de vida muito melhor. E eu moro em Nottingham, uma cidade de. Para vocês de São Paulo, é uma cidade pequena. Para mim é uma cidade média. Não chega a 300 mil habitantes. Mas é uma cidade de 2 universidades, entendeu? Então, eu acho que quando chega na época das férias, eu sei lá, eu acho que diminui bem, bem, bem a população da cidade. Mas é uma cidade muito jovem por causa dos estudantes. Tem bondinho, tem um aeroporto saindo daqui, que é o East Midlands Airport. Não tem voo para todo lugar. Eu, por exemplo, que vou para a Suécia, eu não posso voar da Suécia daqui. Eu já tenho que ir para um dos aeroportos de Londres. Mas, então, a diferença é que, vocês vejam, bom, aqui eu tenho casa própria, graças a Deus. Que aqui ainda é humanamente possível comprar propriedade. Mas a minha casa, por exemplo, se eu estivesse alugando, eu acredito que estaria numa média de 3.500 reais por mês. Quer dizer, e o meu sobrinho está pagando um quarto apenas no centro de Londres, 4.500. Enquanto que a minha casa, eu moro aqui sozinha com meu gato, eu tenho 3 dormitórios, eu tenho cozinha, banheiro, sala,
E tenho também o alpendre, eu tenho jardim, tanto na frente como atrás da casa, eu tenho estacionamento, entendeu? Quer dizer, é uma bela de uma diferença, né, gente? Agora, vamos voltar para Estocolmo. Para alugar em Estocolmo, gente, é a pior sina que alguém pode ter. É muito difícil encontrar para alugar. Muito difícil mesmo. E para comprar também, em comparação aqui, entendeu? Não tem essa seleção de propriedades, quer dizer, não dá nem para comparar a Inglaterra. Não tem tanta construção de propriedades lá. Agora, você saindo de Estocolmo, os preços são uma maravilha. É como aqui na Inglaterra. Entendeu? Você pode morar numa cidade pequena, você pode morar no meio do mato, ter um belo de um gramado, ter uma casinha tipicamente sueca, que lá as áreas da propriedade são bem maiores do que aqui, entendeu? Uma delícia, um sonho. É de um cartão postal, né? Mas aí lá você já vai ter que ter um carro, porque se você for morar no meio do mato, né? Então eu fico sonhando às vezes, se eu voltar para a Suécia para ficar perto dos meus filhos, como eu gostaria de ter uma casinha com florzinhas na janela no verão. Já não é. Mas daí também não sei se ficaria meio longe dos meus filhos porque eles moram dentro de Estocolmo. É isso que me segura aqui. Mas então aí vocês têm uma história de propriedades, né? Tanto aqui quanto na Suécia. Não esquece de dar um like se vocês aproveitaram esse vídeo ou se mataram alguma curiosidade, aprenderam uma coisa nova, tá? E subscrevam.